Se você acabou de pegar um Raspberry Pi e quer instalar o sistema operacional de forma rápida e fácil, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar como instalar o sistema operacional no Raspberry Pi utilizando o Raspberry Pi Imager, além de te ensinar como utilizar o Install Over the Network, uma opção presente a partir do Raspberry Pi 4B para instalar o sistema diretamente pela internet sem precisar de um outro computador. E se você é novo aqui, olá, meu nome é Caio e eu trabalho com tecnologia há mais de 18 anos e desde 2021 eu tenho feito vídeos nesse canal sobre DevOps, Self-Hosting e Home Labs. Se esses temas te interessam, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Antes de começarmos, você vai precisar de alguns itens básicos. Um Raspberry Pi, preferencialmente o 5 ou 4. Eu vou estar utilizando aqui o Raspberry Pi 5 de 4 GB de memória. Outra coisa que você vai precisar é um cartão microSD de no mínimo 8 GB. Recomendo para vocês um de 16 GB ou mais. E um leitor de cartão SD. E o link para todos esses dispositivos vão estar aí na descrição do vídeo. Uma outra coisa que você precisa é de um computador com internet para o método do Raspberry Pi Imager. Caso você vá instalar com o método Over the Network, você vai precisar também de um cabo de rede para conectar ao seu Raspberry Pi. O primeiro passo para utilizar o Raspberry Pi Imager é abrir o website raspberrypi.com/software e efetuar o download para a plataforma do sistema que você vai estar utilizando. No meu caso, eu estou utilizando o Windows. Se você estiver utilizando macOS ou Ubuntu, basta você clicar nos links e fazer o download do instalador para o sistema operacional correspondente. Uma vez com o download efetuado, basta executar a instalação, o famoso Next Finish, até completar a instalação. Após isso, o software será aberto. Agora precisamos inserir o cartão SD no computador. No meu caso, eu vou utilizar esse adaptador da Ugreen. Eu gosto bastante desse adaptador porque ele possui USB-C, USB-A e ele também aceita cartão SD e microSD. Então eu preciso de apenas um dispositivo que serve para tudo. Eu vou colocar aqui o cartão microSD no adaptador e vou plugar ele no meu computador. Voltando aqui para o computador, eu tenho a tela do meu Raspberry Pi Imager. No meu caso, como é o Raspberry Pi 5, eu vou selecioná-lo. Você seleciona o dispositivo que você estiver utilizando. Na seleção do sistema operacional, vamos selecionar o Raspberry Pi OS Lite, porque normalmente os projetos que eu faço são projetos que não precisam de interface gráfica. Mas aqui temos diversos outros sistemas, como Ubuntu, RetroPie, Home Assistant e vários outros. Então vou selecionar aqui Raspberry Pi OS Outros e vou selecionar aqui o Raspberry Pi OS Lite 64 bits. E o próximo passo é apenas selecionar o nosso cartão SD. Clicando aqui em Choose Storage, eu vou selecionar aqui o meu cartão SD. Antes de avançar, eu posso também alterar umas opções aqui no meu Raspberry Pi, para, por exemplo, alterar o seu hostname, colocar a minha chave SSH dentre várias outras. Caso você queira fazer esse tipo de configuração, basta pressionar Ctrl Shift X. Você pode configurar aqui o hostname do seu Raspberry Pi. No meu caso, eu vou colocar aqui Pi 5. Posso configurar aqui o meu usuário e senha. Posso configurar aqui a minha rede Wi-Fi. Basta digitar aí o SSID e a senha. Posso também aqui configurar os serviços para habilitar o SSH utilizando uma senha de autenticação. Ou caso você tenha sua chave SSH, você pode colocar a sua chave pública SSH. Vou clicar aqui em salvar. Agora eu posso clicar em Next. E o que vai acontecer agora é o seguinte, ele vai dizer que eu já tenho uma configuração de customização aplicada. E aí ele me pergunta, você quer editar, limpar as configurações ou aplicar? No caso, como nós já editamos, eu vou colocar aqui que vamos aplicar. Então vou clicar em Yes. E aí ele faz uma pergunta muito importante aqui. Ele diz que todos os dados do seu cartão serão apagados e pergunta se você quer continuar. Isso aqui é apenas uma medida de segurança para garantir que você sabe o que você está fazendo, tá bom? Para isso daqui eu vou colocar Yes. E agora só precisamos aguardar o processo de instalação terminar a gravação do cartão SD. Eu vou estar acelerando esse pedaço do vídeo porque esse processo demora um pouco. Nós voltamos assim que ele terminar. Após a instalação, o Raspberry Pi será reiniciado e você poderá efetuar a configuração para iniciar o Raspberry Pi Desktop. Agora, se você tem um Raspberry Pi 4B ou mais novo, você pode instalar diretamente o sistema pela internet, sem precisar de um outro computador. Esse método se chama Install Over the Network e ele é super útil se você não quer criar um cartão SSD manualmente ou, no meu caso, instalar diretamente no NVMe. O recurso Install Over the Network, ele precisa de uma conexão com a internet através de cabo Ethernet, então tem que ser aí cabeado, tá bom? Eu tenho aqui em mãos um Raspberry Pi 5 de 4 GB de memória RAM. Tenho também conectado nele o meu teclado, o meu mouse e uma base NVMe da Pimoroni já com SSD conectado. Você pode fazer essa instalação tanto no cartão SD, quanto num SSD ou até mesmo num pendrive USB. O procedimento é o mesmo. Inclusive, eu vou adicionar aqui um cartão SD para mostrar no processo. Basta conectá-lo ao seu Raspberry Pi. E primeiramente o que nós vamos fazer é conectar o cabo de vídeo no nosso Raspberry Pi.
Porque como estamos fazendo essa instalação diretamente nele, a gente precisa ter aí o vídeo para poder trabalhar com ele. O próximo passo é conectar nosso Raspberry Pi na energia. Estou conectando na energia. Nessa tela, teremos uma mensagem dizendo para pressionar Shift para parar o processo de boot, iniciar o NetInstall, ou pressionar espaço e selecionar o modo de boot. Caso optemos pelo espaço, uma tela será exibida com algumas opções como as seguintes: 0 para o modo de boot padrão, 1 para o modo de boot SD, 2 para o modo de boot Network, 4 para o modo de boot USB MSD ou 6 para o modo de boot NVMe. Podemos selecionar N nessa tela ou pressionar Shift na tela inicial. Ao selecionar o NetInstall, uma mensagem é exibida para inserir o cabo de rede. Vamos conectá-lo ao nosso Raspberry Pi. Basta pegar o cabo de rede e conectar. Após conectar o cabo, será feito o download do instalador do Raspberry Pi. Vamos aguardar a conclusão. Esse instalador nada mais é do que o próprio Raspberry Pi Imager, sendo executado diretamente no Raspberry Pi. Vou selecionar primeiramente o meu dispositivo, modelo do meu Raspberry Pi, no caso o Raspberry Pi 5. Depois eu posso selecionar o OS. E um detalhe interessante é que podemos apagar o conteúdo do dispositivo utilizando o Imager ou NetInstall. Basta em Choose OS selecionar Erase. O único contratempo é que, independente do dispositivo selecionado, ele vai ser renomeado como SD Card caso utilizemos a opção Erase. Dessa vez, já que eu iria instalar no NVMe, eu vou selecionar o Raspberry Pi OS 64 bits. E agora eu irei selecionar em Storage o meu SSD. Veja que eu consigo selecionar tanto o cartão interno quanto o SSD. Basta clicar em Next, e nas configurações de customização eu não irei alterar nada. Mas lembre-se de como eu falei anteriormente, podemos customizar diversos detalhes nessa tela. Eu vou selecionar No e em seguida Yes para efetuar a instalação. Agora basta aguardar o download e a instalação, que no final do processo teremos o nosso sistema instalado sem precisar de um outro computador. Depois de configurar tudo, teremos nosso Raspberry Pi OS em sua versão desktop. Se você achou esse vídeo útil, tem outro que você vai gostar ainda mais. Clica aqui no próximo vídeo onde eu te mostro como transformar um Raspberry Pi em um rastreador de aviões, captando sinais da DSB em tempo real para visualizar tráfego aéreo. Ou se preferir, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que o YouTube escolheu para você. Valeu e até a próxima!